Bomba na Fórmula 1. Fernando Alonso renova com a Aston Martin um contrato plurianual, o que potencialmente leva o piloto espanhol até a nova era da categoria em 2026, quando a Aston terá parceria de motores com a Honda. Calma. Potencialmente, contrato plurianual, não se sabe se é 1 mais 1, 2 mais 1, mas o Mike Crack, que é o chefe da Aston Martin, até falou de 2026, então a gente parte desse pressuposto. Vocês já viram aqui, Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, e Eric Gabriel comigo para debater essa notícia. Alonso acertou ao renovar ou ele tinha que cavar uma vaga na Red Bull ou na Mercedes? Vamos lá, essa é difícil, um prazer estar aqui. Karma. Eu acho difícil cravar, né? Assim, há um mês, há 2 meses, eu diria errou. Tinha que esperar a Mercedes, tinha que esperar a Red Bull. Se é que ele tem essa possibilidade, primeiro a gente precisa considerar que possibilidade ele tem. Mas depois de tudo que aconteceu envolvendo Max Verstappen, o rolo da Red Bull, a gente percebeu como nesses rumores, aliás todos eles, que a Aston Martin se requalificou nesse debate de futuro, e a percepção que a gente tem é a Fórmula 1 entende que ali tem muito potencial. Que ali é um barco que, se não está claro que vai ser top, vai ser ponteiro, tá claro que não anda para trás. Ou tem menos risco do que o que está acontecendo, por exemplo, na Mercedes. Então eu acho que não dá para dizer se errou ou não, mas hoje me parece que a Fórmula 1 olha para aquele box verde de um jeito bem especial. Eric. Não, acertem muito na minha opinião. E eu acho que o próprio Alonso está certo desse movimento. Porque eu sempre falei aqui nos nossos programas... Esse é o problema. Esse é o perigo. Sim, tudo bem, mas agora a Aston Martin... A última cartada dele deu certo. Deu certo. Deu. Você não pode falar. Também gente falando que ele só foi para a Aston Martin por causa do dinheiro. Pode ter sido, não tem problema. O senhor... Pode ser também. Toma. E também, agora, falando, né, eu acho que eu sempre ressaltei muito aqui nos nossos programas, nas últimas semanas, alertando a possibilidade de aposentadoria do Alonso. Em caso de uma espera por vaga na Mercedes ou na Red Bull e tudo se fechando. Né? Exatamente. Isso é uma coisa importante. E é uma coisa que ele sempre falava. Eu vou decidir o que eu vou fazer ainda. Tipo, não é que eu vou optar por alguma equipe XYZ. Não. Eu não sei se eu vou continuar querendo correr ainda. Né? E aí acho que talvez nessas entrelinhas eu fiquei mais em cima do que as últimas entrevistas dele, quando ele elogiou muito a ambição da família Stroll, ou no caso do Lawrence Stroll, e os investimentos... Olho no lance! E aí ele efetivamente talvez tenha se apegado a esses investimentos e vê pelo menos em 2026 a possibilidade desse tricampeonato que muitos davam como certo depois de 2006, quando não... não era uma realidade, todo mundo imaginava que era óbvio. Algo... Então, era óbvio. E aí eu acho que acho que o ano de 2026 vai ser muito importante para ele, porque por isso eu acredito, inclusive, que você colocou aqui em interrogação, se for um contrato, é um contrato plurianual, como a Aston Martin anunciou, mas acho que é de no mínimo 2 anos para 1. Basicamente ele vai tentar fazer de 2026 o seu ano para tentar o tricampeonato, algo que ele sonha há mais de 10 anos, há mais de 15 anos pelo menos. Mas pegando o comentário do Eric, para mim parece muito claro que são 2 anos garantidos. Assim, ele vai andar 25 e 26. Se isso vai ser definido com 1 para 1. Porque assim, isso aí é uma coisa que a gente fala muitas vezes, mas são apenas gatilhos de renegociações, às vezes até da grana. Não da possibilidade dele correr. Para mim, o Alonso vai correr 25, 26. É um contrato claramente de multi-anos. E o terceiro, quando é 2 para 1, o 1 é... Estamos felizes e seguimos o casamento. Não estamos felizes, os 2 têm escape, entendeu? Mas para mim, o 25, 26 é certo, embora não tenham anunciado. E vale lembrar que ele vai estar com 45 anos ao final da temporada de 2026. É muita coisa, eu acho que talvez, e a Fórmula 1 com seus 24 eu vou chegar lá, de semana. Mas só para eu entender de maneira clara a posição de vocês. Vocês acham que ele fez certo, então, em assinar esse contrato? Muito certo. Muito certo. Por conta das indecisões das outras equipes.
Ele não podia ficar na mão da Red Bull esperando uma treta do Verstappen com o Horner e não podia ficar na mão do Kimi Antonelli. Eu acho que eu vou ficar com ele acertou, mas não assim, ele acertou na Aston Martin, porque aí o carro é ruim, você acha, não, isso não tem como saber, mas ele acertou no movimento, que é isso. Garantir. Tem caras bons que podem ficar livres, sim. O Sainz está livre, por exemplo. O Max... O rumor deu uma baixada, aquela treta deu uma diminuída, mas tá ali. Vai que ele resolve fazer um movimento. E a Aston Martin, em qualquer especulação, ela estava sempre bem cotada como um alvo de pilotos que possam escolher. Cara, o Sainz, inclusive. Exato. Então, eu acho que ele acerta no timing de... Deixa eu me garantir aqui. Tá garantido que vai ser a Aston Martin melhor do que Red Bull e Mercedes? Não tá. Mas também não está garantindo o contrário. Ele não está acertando com um carro que valeria a pena falar assim, não, quer saber? Eu prefiro, de repente, ficar sem a Aston Martin e sem nenhuma, mas com uma chance de ir para aquela é o tiro certo. Não, a gente não tem esse tiro certo. Então eu acho que nesse sentido o timing e o movimento ele acertou. Eu tenho a impressão de que ele estava muito na mão do Verstappen e do Toto Wolff na seguinte perspectiva. Não me parece haver possibilidade de uma ida de qualquer piloto super competitivo à Red Bull com o Verstappen estando lá. E na Mercedes depende do moleque. Porque o plano A do Toto Wolff é promover o Kimi Antonelli. Então ele ficaria ali, aquela questão, né? Um pássaro na mão, 2 voando e tudo mais. Carlão, mas vale lembrar que ele mesmo colocou na semana passada, nas entrevistas do GP do Japão, ele cravou que o Verstappen não iria sair da Red Bull. Então acho que alguma informação de bastidor... Ele quem? O Alonso? O Alonso. Ele falou que o Verstappen não vai sair da Red Bull. Isso ele cravou... Você tá querendo dizer então que ele renovou com a Aston Martin com base nessa informação? Pode ser também. Eu acho que ele fez um estudo. Eu acho que primeiro ele fez um estudo se ele teria saco, para falar português bem claro, de mais 2 anos de Fórmula 1. Eu acho que ele tem. 48 Fácil. Corridas, mais as sprints. Eu acho que não tem debate, cara. Mas ele mesmo fala que ele ia avaliar. Ele bateu muito nessa tecla. Mas eu acho que ele fala isso só para aumentar o poder de barganha dele com a Aston Martin. Nessa eu não caio. E ele já falou também que ele vai sair da Fórmula 1 e vai aposentar geral. Ele vai tentar correr em outras coisas. Dakar, Indy, o que quer ele que quer seja. fazer a própria... Ele mesmo disse, ele quer fazer a própria tríplice coroa dele de conseguir as 24 horas de Le Mans, GP de Mônaco e o Rally Dakar. Ele vai se considerar... como ele já falou isso, inclusive, não estou inventando nada. Mas eu duvido que ele faria esse movimento sem ter a Fórmula 1. Enquanto tiver a Fórmula 1, ele vai secar o arroz lá, a não ser que ele tivesse num carro que ele anda em 14º. Na atual Alpine. Ele vem Exato. Ele tá na Aston Martin, que o ano passado foi pro pódio várias vezes. Acabou bem colocado no Mundial. Esse ano, ele tá com um carro que anda no top 10. Eu acho que ele esperava mais, não tô falando que ele tá feliz. Mas, cara, para andar sempre no pódio. Sim. De repente, poder largar ali na frente, aos 40 e tal, na Fórmula 1, ganhando grana. Meu, não tem desculpa. Eu acho que não valeria esforço para ele ser da Alpine, da Williams, da Sauber. A beira de grid, que não é o caso da Aston Martin. Para isso, eu acho que ele prefere. Aí faz sentido o que você falou, porque aí valeria a pena para ele falar assim: não, eu vou me aposentar, vou fazer outra coisa do que ficar andando lá atrás. Por isso que eu falei desse contrato 1 para 1 ou 2 para 1, porque ele vai para 2025. Beleza, continua igual. Aí vai para 26 esperando dar o salto e anda para trás. Aí ele fala, não, agora acabou. Então, eu não me pauto por isso que o Eric citou, que é a, digamos, sugestão do Alonso de uma aposentadoria imediata pela sugestão. Mas eu tinha para mim que uma queda de performance da Aston Martin nesse ano, o que se verifica em relação ao ano passado, poderia fazer com que ele questionasse 2 anos a mais de Fórmula 1 para tentar ver o que rola em 2026. Mas agora a resposta está dada. Ele, com a renovação... manifesta de maneira clara que ele está apostando num projeto de médio prazo. Agora eu questiono os senhores. 45 anos no fim de 2026. É muito velho, não é não? Com todo o respeito, sem etarismo. Sem etarismo, por favor, cara. Ele não é que ele não é o Juan Manuel Fangio. A Fórmula 1 não é a Fórmula 1 dos anos 50, 60 da 70. Fórmula 1 com carro mais pesado. Calendário. Cara, mas é difícil, hein? E eu queria, antes até, perdoem a intromissão, mas por mais que eu ache velho, eu acho diferente do caso do Schumacher, ele ficou 3 anos sem correr. O Alonso, nos 2 anos de ato, estava correndo no Campeonato Mundial de Endurance, correu Dakar, correu Indy. Tudo bem, manteve-se ativo e ele vai continuar ativo até os 45.
O Schumacher teve 3 anos sem fazer nada, né? Tendo acidente de moto, machucando o pescoço, Sim. coisas afins. O Raikkonen correu de rally. Isso eu acho que pode ser o argumento dele e a bola de segurança do próprio Alonso pra continuar, mas ainda assim eu acho muito velho. Então, eu tenho alguns pontos sobre esse. Eu nunca entendi por que o Alonso não era. Não na fase depois pós-Ferrari, que ele estava muito desgastado em vários lugares. O Alonso arrumou muita confusão. Mas eu nunca entendi, mesmo depois, ele não ter virado o alfa dog, o macho alfa do mercado de pilotos. Não quando tá. Não tô debatendo o Max. É que o Max nunca esteve no mercado de pilotos. Ele sempre foi o Max. Ascensão de carreira do plano de carreira da Red Bull. Então eu não tô colocando nesse sentido. Mas nesse momento que a gente discutia pra onde vai, uma equipe virar e falar assim, cara, eu vou pegar o mesmo coroa. Eu nunca entendi. Eu continuo achando o Alonso um animal. Esse ponto é muito interessante porque me remete a 2021, quando ele volta ao grid pela Alpine. É que ali o Não, mercado mas ali eu entendia. Tava configurado de maneira bem fechada. A gente tinha um histórico de alguns caras com hiato, o Schumacher, por exemplo, pô, mesmo ele ativo, será que não volta aí pangaré? A gente já viu que não. O que me pega nisso que você falava do Alonso é assim, poucas coisas me interessam mais como jornalista esportivo de conseguir, de prestar atenção no exercício de projetar um campeonato, um momento presente, no que vai ser a gente olhar 20 anos depois. E a coisa para mim que mais chama atenção é olhar para trás e ver quando o cara deixou de ter o pico de performance. Por exemplo, Valentino Rossi. A gente tem feito claro. código. É claro, hoje, onde foi. Mas quando a gente vivia o momento, a gente sempre fica... Quando ele vai voltar. Quando ele volta. Será? É a moto. Isso está acontecendo agora com o Marques. É diga-se isso. de passagem. É isso. E daqui a uns 5 anos a gente vai saber. É isso. Vamos pegar como exemplo o Cristiano Ronaldo. Não precisa ser. É que automobilismo, porque tem equipamento, é mais difícil. Sim. O esporte, o cara. Só do cara. O Michael Phelps. E quando? Quando não vai ser? Quando o Bolt deixou de ser o Bolt. Ele nunca deixou, mas assim, ele deixou de fazer o número dele. Quando é que ele deixou de ser invencível para de repente alguém conseguir ganhar? E aí ele perde uma, aí ele vai e ganha mais 3 anos. Então não foi a queda total, mas em algum momento a gente consegue, 20 anos depois, falar, foi ali. Por N motivos. Um caso atual, Leclerc. Aí não é a queda... Em que momento o cara deixou de ser visto como o novo... futuro campeão da Fórmula 1. Exato. E vale para explosão. Por exemplo, o Hendrick, do Palmeiras. Em que momento, se o Hendrick virar um dia top 5 do mundo... Qual o momento que ele falou, aqui é meu cartão de visita, eu sou diferente. Foi arrancada, foi aquele jogo com o Botafogo. Eu sempre me pego. E aí eu tô falando, o Alonso... Por que eu tô falando isso? A gente ainda não sabe. Eu sei que esse Alonso não é igual o Alonso Renault Ferrari. O Renault Não 2005, tem como 2005. ser igual. Não tem como ser igual. Não tem. Aí o exercício de comparar um cara, vamos comparar o Hulk do Atlético Mineiro. Tá voando no Galo. Não é o do Porto. Não é o do Porto, quando ele era criticado para ser da seleção e que hoje tem gente que fala, ele tem que estar. Ele não é igual, e ele já falou sobre isso. Não tem como. O LeBron James não é igual, e é um monstro. É isso que eu quero dizer. Mas a minha questão é, ele não é igual ao da Renault, não é igual ao da Ferrari, mas será que ainda é suficiente para num carro bom peitar qualquer um? Eu acho que sim. No mano a mano ele Max, para mim dá Max. Mas não é surra, pra mim não é nocaute no terceiro round. Não é entendeu? Verstappen e Pérez. Não é. E eu não tô nem falando de mesma equipe, tá? Mas você entendeu? Mesmo carro. Se Aston Martin der carro... Mas não sei. No kart. Bota os dois no kart, Granja Viana. Então essa sua resposta, essa sua pergunta do Tá velho. 45 anos, a gente não tem como responder. E eu tenho uma curiosidade pra saber, porque isso... A gente só vai saber se ele realmente tiver um carro para disputar. E eu acho que o ano passado ele teve um carro para minimamente disputar algumas coisas e ele entregou tudo que se esperava. Então, para mim, ele tem lenha para queimar. E vai lembrar que ele já é recordista de provas da Fórmula 1 e se a gente contar e fazendo uma conta besta no final de 2026, ele vai estar passando de 450 corridas na história da Fórmula 1. 450 corridas, mais ou menos. E vai estar velho ou não? Vai depender dos resultados. Sem sabonetar, Ericão.
Williams. Pô, mas isso é um sabonete do caramba, hein, Não, meu? mas pro padrão Fórmula 1, pro padrão esportivo, 40 anos já. 30 anos já. Não, mas um muita velho gente pra já- competir. A questão é essa. Não, eu a acho que assim, idade é óbvia. talento, as pessoas não perdem talento. Ainda mais. Eu acho que a questão aqui- Ele se adaptando só pra. Não, mas perde ele se adap- físico. Você acha que o físico que ele vai perder, a reação, vai ser preponderante pra ele ficar atrás? Pra ele não ser capaz? E o ponto, eu acho, é o seguinte: se ele tiver um equipamento minimamente superior, a degradação física, como queiram chamar, vai impedir ele de capitalizar um equipamento minimamente superior, porque a aposta dele é numa Aston Martin com status de equipe de fábrica e motor Honda, dando pau num Red Bull Powertrains Ford capenga, numa Mercedes perdida e no resto do grid. Ferrari é Ferrari, o Alonso sempre destaca isso. Se o Alonso tiver um carro minimamente superior, ele vai estar velho a ponto de não capitalizar isso? Eu acho que a Não, acho pergunta que não. é essa. Eu acho que não. E até pela questão da preparação dele e o que hoje a medicina esportiva pode oferecer. Eu já vi entrevistas, acho que do Rubinho Barrichello, falando da preparação dele, de como. Cinquentão já. Do Rubinho, mas falando do Alonso, de como ele se prepara, como ele vive aquilo, né? A vida, primeiro, espiritualmente, a vida do cara é aquilo. E aí ele vai tentar, se ele gosta, se ele ama, como ele ama realmente, ele vai se preparar ao máximo fisicamente, mesmo com os carros pesados que eu citei aqui, com todo o calendário da Fórmula 1 insano, né? Então eu acho que ele vai tentar, ele vai conseguir. E mesmo também, até como uma motivação de 2026, a Aston Martin ser um carro que pode oferecer a ele vitórias e briga por título. E aí eu acho que, uma vez ele perceber, em 2026, se a Aston Martin realmente naufraga nesse projeto, aí sim, valeu, né? Vou criar minha própria tríplice coroa. E se não, a gente vai ver até que ponto a questão física pode atrapalhá-lo para tentar um tetra, enfim. Fica a sugestão para Fernando Alonso criar a quádrupla coroa, ganhando as 500 milhas de Indianápolis e depois o Dakar. Veja aí Carlos Sainz. Felipe Mota. Já me alonguei muito para encerrar, assim, o que eu penso é que me deu um instalo aqui. Eu sempre defendi o Alonso como o maior que eu cobri. Peguei o fim do Schumacher, acho que são comparações difíceis de fazer, e Vettel, e Raikkonen, e Button, a chegada ali do Verstappen, Hamilton, pelo amor de Deus. E eu sempre falei, foi o maior que eu vi. É o melhor, maior não, o melhor que eu vi. Depois, pelas escolhas erradas, pelo que ele comprou de briga, por cair em carro ruim, e depois de ver, cara, antes dele, Schumacher ganhou tudo, vem o Hamilton, ganha tudo. Essa frase doía quando eu falava, é o melhor que eu vi. Porque eu falava, pô, tem os números, eu sei que isso é relativo, depende de carro, mas deixando de começou... doer? Não é que deixou, é que enquanto você falava eu pensei numa coisa, pra mim, é difícil falar que ele é o melhor que eu vi, mas eu não consigo colocar ninguém de forma tão clara acima dele. Você vira pra mim e fala assim, Senna ou Alonso? Eu prefiro o Senna. Senna destruiria Alonso? Não. Pau. O Senna perderia várias do Alonso. Prost, pau. Perderia. Verstappen, pau. Estamos falando assim, meio videogame. F1 Legends. O rating do cara. Não consigo. Eu não consigo. Assim, não dá pra cravar. O Alonso é o melhor que eu vi, é o maior que eu vi. Não dá. Mas de bala, cara, de punch, eu não consigo também de forma clara. E de cabeça também, né? Que fique claro, se você falar Verstappen, eu vou falar. Beleza. Hamilton em 2007 já chegou incomodando, eles empataram em pontos, mas ele levou vantagem. Verdade, era novato, hein? Mas não sei o quê. E eu tava lá. Senna, Piquet, Jim Clark. Aí eu falo, tá bom, mas você consegue dizer que ia ser uma surra? Se você falar que consegue, eu não respeito. Eu respeito seu voto. Mas surra ele não leva. Então isso me faz, o bicho é diferente, a gente tem que respeitar. Mas eu ainda acho que a gente também, e aí entra a minha meia-culpa, a gente tem agora um conceito preso também no passado de uma expectativa do que seria no mano a mano. Verdade que ele entregou ano passado, mas a gente não sabe no mano a mano hoje se ele é tipo Rocky Balboa, já naquela fase de que tá ficando forçado botar no ringue, vamos fazer virar coach. Aí cria o Creed. É meio que isso, mas cara, acho que é isso. O Alonso não dá pra cravar que é o melhor que eu vi, mas eu não consigo pôr ninguém acima dele. Não consigo falar primeiro, segundo, bota ele em terceiro, não consigo.
Alguma arrematada aí, Eric? A volta da relação dele com a Honda, né, Carlão? Acho que depois de GP2 Indy em pleno Japão, né, uma volta aí, eu acho que vai ser muito bacana observar. E eu gostaria que na próxima coletiva de imprensa alguém perguntasse sobre isso, né, para ele saber qual é a reação. Sabendo tão sagaz como ele é, tão inteligente em suas respostas, né, ele vai ter alguma declaração que vai ganhar um bom destaque aí. Então, novamente, Alonso e Honda juntos num projeto novo da Fórmula 1. E você que está nos assistindo, Alonso vai ser campeão com o motor Honda em 2026 ou depois? Faça a sua aposta, deixe aqui a sua visão sobre essa renovação contratual na área de comentários. Like, não se esqueça. Também se inscreva caso não seja e ative as notificações para receber os alertas dos nossos vídeos, além de cogitar ser assinante do nosso clube de membros. Clique em Seja Membro logo abaixo aqui do player para conferir os nossos pacotes de conteúdos que incluem lives, vídeos, enfim, atrações exclusivas com o Rico Penteado, ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1, campeão da Fórmula 1 com o Fernando Alonso. E que bota muita fé nesse projeto da Aston Martin Honda, hein? Trataremos disso com ele. Mas isso fica para a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.